Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Catarina Braga e obrigado por estarem aqui hoje. Bom, um pouquinho sobre mim. Eu estudei Engenharia de Energias na Universidade Federal da Paraíba e tive a oportunidade de participar de uma competição internacional, o Solar Decathlon Latin American Caribbean. E lá eu tive também a oportunidade de desenvolver meu pensamento analítico, participar de hackathons, eventos de empreendedorismo. E com essa vivência, eu fui convidada a participar da startup MindSun, que tinha o foco em criar um produto que gerasse insights acionáveis utilizando machine learning e com foco no setor industrial. Com essa experiência, eu me apaixonei por design de produto e decidi cursar análise e desenvolvimento de sistemas. Busquei uma oportunidade para trabalhar numa equipe de design maior. Foi assim que eu consegui entrar na Avan, uma das maiores varejistas aqui no Brasil. E lá eu trabalhei com diversos setores, né? Logística, RH, vendas, né? O ponto de venda também, então produtos específicos para o time que está na loja atendendo os clientes. E também o e-commerce, né? Também trabalhando com landing pages para o time de marketing. E essa experiência, essa gama de experiências, fez com que o meu gerente me convidasse para liderar as iniciativas de Design Ops. E a partir desse histórico, né, eu recebi o convite para trabalhar numa startup de seguros de Dubai. Então foi meu primeiro case internacional e vai ser o que eu vou querer apresentar para vocês aqui hoje. Infelizmente, nessa experiência eu não consegui me adaptar ao fuso horário, né, trabalhando de 2 da manhã até as 11, meio-dia. Infelizmente, afetou minha saúde. Então, hoje eu estou trabalhando com a Lean Saúde, né, uma empresa voltada para a gestão realmente financeira, ali voltada para seguradoras de saúde, trabalhando com funcionalidades alimentadas por IA e também nas melhorias de processos internos, que também é um case que nós temos aqui no portfólio. E por conta dessa experiência na Lean Saúde, eu estou buscando hoje a pós-graduação em Product Management. Show? Bom, esse primeiro case ele é bem importante, foi a minha primeira oportunidade internacional, como eu mencionei, então a oportunidade de trabalhar com times do Paquistão, da Índia e da Ucrânia, tudo em inglês no dia a dia, foi realmente um desafio muito engrandecedor. Então, vamos começar com como nós revolucionamos a experiência de compra de seguros nos Emirados Árabes Unidos. Um pouquinho sobre a empresa, a WeCover ela aspirava, né, se tornar esse super app, integrando os múltiplos aplicativos que, na realidade de Dubai, são usados em grande quantidade todo dia, para as pequenas atividades mesmo. Então, eles decidiram iniciar pelo nicho de seguros e se tornar a primeira empresa da região, oferecendo a compra completa e online dos seguros de saúde e de carro, e futuramente de todos os outros nichos, como a gente vai comentar um pouco mais à frente. E no contexto da minha entrada, eles já estavam finalizando a construção ali da infraestrutura, né, realmente. Então, toda a parte de integrações para a cotação e para o checkout, tudo com uma consultoria terceirizada. E a liderança entendeu que faria sentido colocar, então, um Product Designer para trabalhar nas estratégias de pós-lançamento e planejar as melhorias do fluxo. Quando eu comecei a estudar os fluxos e investigar o que já havia sido feito, eu, na verdade, encontrei problemas muito sérios de usabilidade. Inclusive, no fluxo com um ticket mais alto, que é o B2B, ele, na verdade, estava inviável para lançamento, considerando ali, né, as heurísticas de usabilidade. E, bom, enfim, investigando depois, nós descobrimos que a consultoria tinha designado um profissional de UX mais júnior e não tinha feito nenhuma revisão de usabilidade antes de passar tudo isso para o time de desenvolvimento, infelizmente. Após essa minha revisão, né, entrega dessa UX Audit, como a gente chama, o CEO solicitou que fizesse esse redesign e colaborasse junto com o Tech Lead para supervisionar essas entregas, e para acelerar ele também permitiu ali a contratação de um freelancer de UI para, como vocês podem ver, também conduzir parte desse rebranding para o lançamento. E com o objetivo de focarmos ali na redução dos custos de interação, com um ambicioso objetivo de 80%. Né? Então, foi o que nós mantivemos em atenção a todo momento.
Eu gostaria então de partilhar com vocês essa experiência, né, reduzindo aqui as etapas do Design Thinking. Normalmente são 6, né, colocando elas aqui em 4 por conta do tempo. Então vamos abordar aqui a parte de empatia e pesquisa dentro da fase 1 de entender, a de definição e ideação dentro da parte de exploração, toda a parte de prototipagem, benchmarking, testing dentro da parte de materializar e a implementação e mensuração dentro da parte de analisar. Show. Então, além da condução ali da análise heurística e dos fluxos, né, realmente a parte funcional e lógica de como eles deveriam ser organizados, também pedi para o time de marketing fornecer o que eles tinham de insights, pesquisas, especialmente sobre os concorrentes, a fim de entender o que nós já tínhamos como conhecimento e estratégia para a empresa. E diante dos dados, né, eu percebi que não tinha nada muito voltado para o usuário, então eu busquei realizar entrevistas realmente com o usuário de produtos, como o nosso não estava lançado, realmente produtos do dia a dia que eles tinham lá, e entender o que seriam os principais pontos de fricção, os pontos de dor, como a gente chama, né, os pain points, e especialmente os motivadores, né, o que seriam os drivers ali de decisão. E em paralelo eu busquei compreender mais como funcionava a empresa e especialmente os processos internos dos quais o produto dependia. Foi muito importante eu conseguir encontrar uma grande lacuna relacionada aos provedores de planos de seguros que não tinham APIs, então existia todo um processo ali de mágico de Oz, né, que é um processo manual, do qual as nossas entregas, né, o produto dependeria, e sem nenhum controle de qualidade, enfim, e acompanhamento. Basicamente esperavam que a pessoa, quando recebesse solicitações no dia a dia, fosse dar conta de tudo isso. Nós sabemos que não é assim que funciona, não poderíamos garantir um atendimento de qualidade dessa forma. Então, sugeri corrigir isso a tempo para o lançamento. E das pesquisas, das entrevistas, foi muito interessante também conduzir tudo em inglês, mas especialmente compreender mais a fundo a experiência de compra. Então, destaquei aqui 3 pontos. E especialmente o meu foco durante a pesquisa foi analisar os ciclos de pensamento da experiência de compra, né? Como o time do Google de pesquisa define, que é o ciclo de exploração e avaliação, né? Exploration and Evaluation. Porque esse modelo mental nos permite identificar as necessidades do usuário dentro da jornada e ajudar os stakeholders a ter decisões embasadas em dados, né? Menos enviesadas. Tudo isso foi estruturado no Miro e posteriormente no Notion, para que tivéssemos uma documentação atemporal. E desses principais insights que eu queria destacar com vocês hoje, eu trago aqui que um grande grupo, na verdade, que estimamos que seja um grande grupo, de pessoas, de potenciais clientes, estava focado especialmente no preço. Porque, na realidade do lugar, eles não têm impostos, eles não pagam impostos, mas eles são obrigados por lei a contratar seguros, né, de vida, de carro, de lancha, de pet, de tudo. Mas um outro grande segmento realmente buscava tirar alguma vantagem da contratação de seguros. Então, o segundo ponto ali, eles não querem pagar além do que é necessário, né? Então, se um plano de seguro de carro tem o add-on, né, que eles chamam, né, o adicional de que eles vêm buscar o seu carro enquanto você está no escritório, no dia de trabalho, eles não querem, talvez, ter que pagar mais por isso porque acreditam que não vão usar. Então, era muito importante para eles conseguir identificar essa informação. E um comentário geral foi de que realmente eles têm que preencher muitos dados para conseguir uma única informação, que é o valor. E isso era um pouco frustrante porque eles tinham que fazer isso para um provedor, depois para outro, depois para outro. E esses insights que nós coletamos mais alinhados à experiência do usuário forneceram insumos importantes para o time de marketing abordar nas suas campanhas. E sobre a concorrência, né, os aprendizados foram de que a maioria dos provedores eles dependem de corretoras, de brokers, né? Então,
eles contratam funcionários que ficam nesse atendimento. Então, um único broker, ele atende a vários provedores de saúde. E eles fazem isso muito manualmente via WhatsApp, certo? São os corretores, como a gente conhece aqui no Brasil. E diante desse insight, eu sugeri ao time de marketing que nós estudássemos como poderíamos superar esse custo de mudança, né? O cost of change, considerando que a maioria dos clientes então já tinha uma experiência online, ainda que ela fosse um pouco custosa, mas querendo ou não, era numa ferramenta na qual eles já estão familiarizados, que é o WhatsApp. Isso poderia ser, caso nós descobríssemos algum bom insight, uma forma de termos mais clientes entrando na nossa plataforma. Mas a principal mudança, né, a principal vantagem do nosso produto era de que esses corretores levavam em torno de 1 a 2 semanas para conseguir finalizar uma contratação de seguro e por meio do nosso sistema, se não fosse instantâneo, seria em torno de 1 dia útil. Então era outro aprendizado que nós tivemos. Então, diante dessas nossas descobertas, a proposta para seguir com o processo foi de juntar os times de negócio e tecnologia para mapearmos juntos, né, diante desses insights, claro, já organizados, pudéssemos construir juntos as personas e as jornadas do usuário, certo? E definir os jobs to be done, que vou mostrar no próximo slide, para abordarmos eles na fase de solução, certo? Então, nessa etapa de solução, em seguida, a proposta foi montar um workshop, então usando o How Might We para elucidar essas ideias e, como time, atacarmos essas dores, desejos e necessidades apontados nas entrevistas. E, por fim, com essas ideias, nós juntos priorizamos, com base no que os nossos C-Levels tinham de estratégia, né, de aposta estratégica, e também no que o time de desenvolvimento trouxe como relativo esforço e impacto também que nós percebemos para cada uma das ideias. Então, a minha abordagem para essa etapa geralmente é termos as User Need Statements, que são as declarações de necessidade do usuário. É uma forma recomendada pelo Nielsen Norman Group, um grande instituto de pesquisa de UX, para conseguirmos sintetizar os insights de pesquisa com foco no que nós aprendemos, com o usuário no centro. Então, funciona como uma micro-persona. Então, aqui nós tivemos, né, que os compradores conscientes de preço buscam a comparação rápida de custos, os decisores precisam de distinções claras de benefícios e os compradores conscientes do tempo querem inserir detalhes apenas uma única vez. E aqui, também como fruto dessas 3 etapas que nós passamos, eu trouxe aqui as 3 principais ideias do nosso workshop de ideação, que se tornam, então, a nossa proposta única de valor. Ali, revisar, né, os formulários para garantir que apenas o mínimo necessário para a cotação seja solicitado, usar, mostrar as etapas, né, de uma forma que fosse um progressful disclosure, nós pudéssemos ir mostrando as etapas em vez de overwhelm, né, pesar para o usuário, colocando todas as informações de uma única vez. E por último, mas a mais impactante de todas, foi a ideia de integrar com o UiPath, que é uma carteira de documentos online que eles possuem e que nenhum outro competidor estava utilizando, mas que poderia pular essa etapa que descobrimos ser tão fatigante de colocar informações pessoais para a cotação e simplesmente ter o valor, né, para poder decidir e contratar. Com esses insights, nós começamos a repensar o formulário. Então, foi feito inicialmente uma abordagem, como a gente mencionou, pela consultoria terceirizada de software, mas nós decidimos focar numa estratégia mais mobile first, ainda que web, considerando os números do time de marketing, que realmente seria o mais utilizado. Nós também trabalhamos em diferentes formas, né, levantamos diferentes possibilidades de como mostrar as informações necessárias para a tomada de decisão,
já que os planos, especialmente os de saúde, têm muitas informações, né, de letrinhas miúdas, e fazendo tudo isso com o foco em aproveitar o que nós já tínhamos construído pelo time de desenvolvimento. Então, conseguir encontrar um equilíbrio ali dos prazos e pensamos em diferentes formas de MVPs para aproveitar ao máximo o que nós já tínhamos e, enfim, pesar as decisões junto do negócio, considerando o tempo de entrega. Então, com toda essa pesquisa, com todas essas definições e ideias, passando para uma etapa mais de design, eu busquei fazer um benchmarking não só dos concorrentes regionais, mas também buscando referências globais, certo? Então, aqui nós temos um mapeamento de empresas da Ásia, empresas europeias e também aqui da América, na intenção de fomentar a inovação e minimizar os vieses dos fluxos, enfim, e decisões atuais. E com isso também buscar inspiração para resolver certos pontos específicos que surgiram na pesquisa, né, de como nós iríamos resolver certas tomadas de decisão e preenchimentos que nós tínhamos no fluxo, especialmente o fluxo manual que não teria o UiPath. E com isso nós passamos para a construção de wireframes, certo? Claro, validando com o negócio e depois passando para alta fidelidade. Eu busquei realizar um teste de usabilidade moderado também, para descobrirmos insights de algum problema, elucidar algum problema antes de avançar para o desenvolvimento. Aqui eu trago algumas páginas para vocês, né, de como ficou o resultado. E aqui nós vemos essa primeira imagem, onde o usuário, a ideia proposta foi mostrar para eles os passos pelos quais ele vai passar e já dar uma pista de que ele vai, da nossa proposta de valor, né, de que ele vai poder pular a etapa de upload de arquivos. E na página de primeiro passo já deixar claro tudo que ele precisa ter em mãos e colocando aqui o UiPath, né, nos estilos das guidelines que eles tiveram, que são obrigatórias para a integração, que é o botão ali do meio. E com essa extração, né, ele passando pelo carregamento da página, enfim, todo esse login, nós preenchemos todos os dados que o UiPath fornece e os que não for possível. Então, como vocês podem ver, aqui ele vem e preenche. E dessa forma, com 2, 3 cliques, ele já consegue ter a cotação mínima e seguir com a tomada de decisão. Avançando, né, se ele decidir avançar, ali naquela página anterior nós temos um churn out, como vamos abordar nos slides de insight. Aqui, se ele decidir seguir, ele pode, como vocês podem ver aqui, encontrar nos cards todas as informações principais para a tomada de decisão e, se for o caso, ele pode entrar nos detalhes do plano ou ainda comparar um plano com o outro, que foi uma feature proposta depois dos aprendizados das pesquisas com os usuários, certo? Então, sobre o fluxo, nós focamos em diminuir o custo de interação, não conseguimos atingir os 80%, mas atingimos em torno de 65%. Esse impacto foi contabilizado até a partir do tempo médio de compra, né? Então a partir da página inicial até a página de pagamento, era em torno de 10 minutos e agora é de 3 a 5 minutos. E essas melhorias, as mais significativas, foram relacionadas a reduzir o esforço cognitivo. Então, de novo, não só considerando o fluxo em que o UiPath pula as etapas em que você tem que ficar interagindo com o sistema, mas especialmente modificar pontos que tinham alto esforço. Então, por exemplo, um campo de texto onde você tinha que lembrar o que você tinha que preencher, agora tendo as opções para você simplesmente consultar e clicar. Esse tipo de decisão influencia totalmente no tempo que você gasta pensando no que tem que fazer naquela tela. E nós tivemos como resultado muito bom um SUS score de 92, então encorajando ali o lançamento com alta usabilidade. E após o lançamento, nós tivemos alguns aprendizados, né? O primeiro de que realmente depois daquela página onde o usuário viu o preço, quando ele já estava na listagem, tivemos um alto abandono, uma alta taxa de churn. Então, isso não era esperado, né? Esperava-se que várias pessoas fossem sair do fluxo quando vissem o preço, porque o preço é uma grande
é um grande fator de tomada de decisão. Então, como foi após isso também, o time de marketing e o time de UX, então, se debruçariam em cima disso como uma prioridade. E para o time de marketing houve um outro grande aprendizado de que para o fluxo B2B, que era o nosso maior ticket, nós tivemos pequenas e médias empresas muito engajadas. Então, isso focou os esforços deles no quarto seguinte. E o sentimento predominante dos usuários na nossa survey após o checkout foi de que o fluxo foi muito fácil. Então, foi reforçando aí o sucesso da nossa abordagem para a experiência do usuário. E como próximos passos, diante desses aprendizados e desse processo, o foco foi realmente, né, de continuar aprofundando a compreensão que a empresa tinha em relação à tomada de decisão, com foco em reduzir o churn, como eu comentei, e estabelecer parcerias estratégicas de benefícios, seria a nossa próxima strategic bet, né, a nossa próxima aposta estratégica, a fim de melhorar as taxas de aquisição e retenção dos clientes. Então, não só que decidam pelo preço, mas que encontrem outras propostas de valor. E, por fim, explorar oportunidades de franquia e expansão na Arábia Saudita. Bom, fico muito feliz de ter apresentado esse case para vocês. E fico feliz também em dizer que eu tenho outros cases ali no meu portfólio, certo? E, como eu disse antes, é importante para mim trazer coisas que eu acredito que vocês já viram muitos wireframes e protótipos, então trazer algo diferente é sempre enriquecedor, né? Então, vocês vão conseguir encontrar no meu portfólio. Tenho lá o case de Design System, tenho o case, né, que foi feito para... Esse case foi feito para em torno de 300 desenvolvedores e 11 designers, então foi algo bem legal. Também tem o meu case da Mindsun, que foi especificado ali, mas eu também tenho vários outros cases que a gente pode, né, tomar um café e conversar um pouco sobre, certo? No LinkedIn vocês podem também conferir os resultados e as atividades-chave de cada uma das experiências e também feedbacks de alguns colegas, então nada como um feedback de um usuário para falar sobre um serviço. E sintam-se à vontade também para gerar conexão, tá bom? Muito obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima.